Caros amigos da nossa Associação Espírita Chico Xavier, mais uma vez nos encontramos nesse canal de comunicação para estudarmos a doutrina espírita, para refletirmos a mensagem que será trazida neste momento. Inicialmente, vamos agradecer a Deus o dom da vida, a oportunidade de estarmos aqui neste momento com a nossa saúde, esteja ela na condição que estiver. Agradecermos pelo nosso prato de comida, pelo nosso abrigo, pelo nosso trabalho, pelo convívio que temos entre familiares, entre amigos e pelo discernimento de podermos escolher o que queremos para as nossas vidas. Que os mentores espirituais dessa casa se façam presente nesse momento, nos iluminando, ampliando a nossa consciência para a nossa compreensão, que os nossos mentores espirituais, daqueles que falaremos hoje, também nos acompanhem e nos iluminem neste momento. Para hoje, da obra básica da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, eu vou fazer alguns breves comentários sobre o livro 2, dentro do próprio Livro dos Espíritos, mais precisamente no capítulo de número 9. Aquele capítulo intitulado Afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Qual é a nossa relação com aquele que nós chamamos de mentor espiritual, com aquele que podemos chamar de espírito protetor? Ou quando criança ainda ouvimos muito, qual a nossa relação com o nosso anjinho da guarda? Essa reflexão que nos propomos neste momento, e começando basicamente por entendermos qual o significado da palavra afeição. Qual a afeição que os espíritos nos devotam? Primeiro, para entendermos o significado de afeição. Afeição como simpatia, afeição como gostar, como apegar. Então, se entendermos espíritos que tenham por nós afeição, são espíritos que simpatizam conosco, são espíritos que se apegam conosco. Agora, um detalhe: esses espíritos podem ser bons espíritos, podem ser maus espíritos. Depende muito de que afeição nós temos com ele. No que nós estamos na mesma sintonia. Então, nesse capítulo 9, a afeição que os espíritos votam a certas pessoas, ele já começa lá na questão de número 484, quando Kardec pergunta: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E a resposta é de que espíritos bons simpatizam com homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem, ao passo que espíritos inferiores simpatizam com homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. E uma palavrinha que eu defino isso é muito perigoso.
Porque se eu atraio bons espíritos, é por minha conduta, é por meu modo de ser, de pensar e principalmente por minhas atitudes. Então, se nós temos espíritos afetos a nós, fica muito claro que a nossa qualidade de vida, o nosso estilo de vida, a nossa forma de viver é que dirá que tipo de espírito será afeto a nós. A sabedoria popular já nos ensina há muito tempo. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Então, comecemos por pensar que é da nossa responsabilidade a qualidade dos espíritos que nos são afetos. E na questão seguinte, Kardec pergunta: é exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? E a resposta diz: a verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas quando um espírito se apega a alguém, nem sempre o faz tão somente por afeição, podendo agregar-se a uma pessoa por reminiscências de paixões humanas. Como é que eu posso tentar esclarecer essa questão 485? De que não é exclusivamente moral essa afeição. Ela deveria ser. A verdadeira afeição do espírito por uma pessoa encarnada não deveria ser por assuntos mundanos, por questões carnais. Deveria ser por questões de cunho moral, para que pudéssemos, com isso, ter um crescimento moral. Mas quando a espiritualidade diz que, às vezes, isso se dá por paixões humanas, eu me lembrei, a título de ilustração, de falar de uma trilogia de Ivone do Amaral Pereira, cujo primeiro volume se chama Nas Voragens do Pecado, o segundo volume é O Cavaleiro de Lumière, e o terceiro volume é O Drama da Bretanha. É uma trilogia daquelas clássicas, imperdíveis para quem quer, de fato, conhecer a doutrina espírita. Porque ela nos traz, no primeiro volume, Nas Voragens do Pecado, a história de família, num momento em que a Igreja Católica persegue os protestantes, descreve a tão famigerada noite de São Bartolomeu, uma das mais sangrentas da história, mortes, incêndios. E na medida em que nós lemos o primeiro volume, nós entendemos ali a dinâmica de uma família. Já há um espírito obsessor tramando muitas coisas ali. Quando nós vamos para o segundo volume, a história se dá anos depois, no outro ambiente, mas com aquela mesma família espiritual. Agora, em papéis obviamente que diferentes, mas com os mesmos compromissos a serem resgatados. E ali a gente começa a entender, então, as consequências daquilo que em outras vidas foram feitas, pagando-se ou se espiando nessa segunda parte da trilogia. E quando vamos para a terceira, mais claro ainda de perceber aqueles que, nas encarnações que sucederam a trilogia, conseguiram crescer moralmente e aqueles que continuaram renitentes. Então eu me lembrei de trazer essa lembrança dessa trilogia, porque, claro, não podemos confundir com espíritos obsessores.
Estamos falando de espíritos que tenham afeição. Então, espíritos obsessores, nós vamos tê-los como aqueles que têm propensão a praticar o mal, que lá no livro dos Espíritos, quando se falam das diferentes ordens de espíritos, nós encontraremos os espíritos imperfeitos. Mas não são desses que falamos agora nesse capítulo da afeição que os espíritos devotam a certa pessoa. Eu só trouxe para responder a questão 485 de que na trilogia nós vamos encontrar claramente espíritos que estão ligados a outro por uma vivência muito forte que tiveram em outra encarnação. Mas, como eu disse, não estamos falando de espíritos obsessores. Na questão 486, a pergunta é se os espíritos se interessam pelas nossas desgraças e pelas nossas prosperidades. E se eles se afligem com o mal que também fazemos durante a vida. E a espiritualidade responde que os espíritos bons fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos, alegres, quando as nossas conquistas são elevadas, quando as nossas ações são elevadas, quando elas são carregadas de amor, de caridade. Ao mesmo tempo que esses espíritos se afligem com os nossos males, quando não suportamos determinadas experiências com resignação, quando tentamos encontrar uma outra saída que não aquela que seria mais correta. Então, os espíritos, da mesma forma que podem se alegrar com algo de bom que fazemos, eles também se sentem, de alguma forma, afligidos quando percebem que damos cabeçada, quando insistimos naquilo que não seria a melhor conduta. E na questão seguinte, na 487, a pergunta é: dentre os nossos males, de que natureza são os que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Se seriam os males físicos ou se seriam os males morais? E a resposta é que o nosso egoísmo, a dureza do nosso coração, é que é responsável por tudo aquilo que podemos entender como mal feito, como algo que ainda precisa ser melhorado. E, de alguma forma, esses espíritos riem daqueles males que nós nos deixamos levar quando surgem do orgulho, quando surgem da ambição. Lembremos, né, as duas maiores chagas da humanidade. Uma delas é o orgulho, a vaidade. Então, quando agimos dessa forma, não estamos crescendo. E a pergunta diz se o sofrimento, se o que os deixam mais aflitos, né, os espíritos protetores, são os males físicos ou os males morais. Fica bem claro que os espíritos, e aqui é a resposta, mais se afligem pelas causas de ordem moral, quando delas nos afastamos. E eu faço uma pequena observação. É muito óbvio que seja assim, porque a condição, e a pergunta diz, se o sofrimento maior é pelos males físicos ou pelos males morais, se a condição física encarnada é ínfima perto da totalidade da vida espiritual, é claro que os males morais que são afetos da vida espiritual são muito mais importantes do que aqueles
da passagem física, as cabeçadas, os erros, os tropeços. Se considerarmos hoje uma expectativa média de vida de cerca de 80 anos de idade, e se considerarmos quantas e quantas encarnações já tivemos, quantos momentos passamos na espiritualidade, na erraticidade, nós vamos perceber que há muito mais vida espiritual do que a própria vida encarnada. Então não há dúvida de que devemos priorizar pelo crescimento moral. É ali que teremos, de fato, o nosso ganho. E os espíritos, nos diz a doutrina, pouco se incomodam com as desgraças que atingem a nossa vida mundana. São como condutas infantis, pueris de criança, que nós mesmos hoje nem damos bola. Ah, eu fiz aquilo porque eu era criança, não tinha ideia do que eu estava fazendo. É mais ou menos assim que a espiritualidade interpreta. E nos diz que, ao passo que os espíritos bons, as nossas atitudes coerentes, de caridade, de amor, elas nos levantam o ânimo, nos colocam para cima, nos projetam a um futuro alvissareiro. As atitudes que podemos considerar inadequadas nos impelem ao desespero e ao sofrimento. Então, cabe a nós a escolha sobre qual atitude deveríamos tomar sempre que estivermos em dúvida. Na questão seguinte, a questão de número 488, diz assim: os parentes e amigos que nos precederam na outra vida votam-nos maior simpatia do que os espíritos que nos são estranhos? E a resposta é que sim, sem dúvida. E na maioria das vezes tentam nos proteger como espíritos, obviamente de acordo com o poder e com as limitações que eles têm. Porque se nos eram parentes, se nos eram amigos e nos procedem ou precedem para a vida espiritual, eles voltam para lá também para suas avaliações, para novas aprendizagens. E claro que, com boa vontade, com amor, querendo nos ajudar, até pode. E muitas vezes são amparados pela espiritualidade para que nos auxilie. Mas não são efetivamente eles que nos acodem. Quando nós passarmos agora para a questão de número 489, nós já estaremos no segundo item desse capítulo 9, né? Que fala agora sobre espíritos protetores, também chamados de anjos guardiões, de espíritos familiares ou de espíritos simpáticos. E na pergunta 489, diz assim: há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito, o bom gênio? Então, essa é a resposta. De que sim, existem espíritos protetores. E na questão 490, a pergunta é o que se deve entender por anjo guardião? E a resposta, em uma linha apenas, é: anjo guardião
é o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então, quando crianças aprendíamos a orar para o nosso anjinho da guarda, era uma orientação para que nos dessemos conta de que não estamos sós, de que a espiritualidade nos ampara. E todos nós temos espíritos protetores. E vamos ver em seguida que é uma missão, é um aprendizado para o espírito protetor e para ele também é uma oportunidade de crescimento. E na questão 491, então, dentro disso que eu dizia, ela pergunta qual a missão do espírito protetor. E a resposta é muito bonita. É a de um pai com relação aos filhos. É a missão de guiar o seu protegido pelo caminho do bem. É a missão de auxiliá-lo com os seus conselhos. É a missão de consolá-lo nas suas aflições, de encorajá-lo nas provas da vida. Então vejam que, para ser um espírito protetor, é preciso atributos, é preciso qualidade. A comparação é como o trabalho de um pai. Se nós entendermos que aqui, no momento em que estamos encarnados, mesmo que não nos entendamos como espíritos protetores, temos os nossos. Mas se agirmos como espíritos protetores, guiando nossos filhos, guiando aquelas pessoas que estão sob nossa responsabilidade, se agirmos como quem possa dar bons conselhos, auxiliando-os, se dermos um ombro amigo, estendermos a mão para um momento de conforto, para um momento de consolo, se estimularmos nossos filhos, as pessoas com quem convivemos, encorajando-os para a vida, podemos sim fazer isso. E isso, vimos há pouco, são algumas das atribuições dos espíritos superiores. Então, é uma oportunidade que nós temos para esse treinamento aqui na Terra, com as dificuldades que nós temos aqui na Terra. Eu não posso esperar, não, o dia que eu estiver no plano espiritual, eu vou agir assim. Seria, na minha comparação, com aquelas pessoas, né, diante de um prêmio milionário da Mega Sena. Ah, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas quantas coisas nós podemos fazer de bem ao próximo, de auxílio, sem precisar ganhar na Mega Sena? E na questão seguinte, a de número 492, a pergunta é se o espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o seu nascimento. Agora eu vou pedir que preste atenção. A importância dessa pergunta. A resposta diz assim: claro, desde o nascimento até a morte. Então, nessa primeira impressão, nosso espírito protetor já está nos acompanhando desde o momento em que nascemos e vai nos acompanhar até o momento de nossa morte. Mas não é só isso. Continua. E muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte. E mesmo através de muitas existências corpóreas. Então, com essa informação de que o nosso espírito protetor nos acompanha desde o nascimento até a morte, além da morte,
em outras existências. Então, é um amigo de longa data. É alguém que tem uma missão para muito tempo. Então, é alguém que nos conhece, com certeza. Nós, que pela lei do esquecimento não temos lembrança de encarnações anteriores, o nosso protetor espiritual está olhando. Olha ali ele fazendo de novo o que ele já fez outras vezes e parece que não está aprendendo. Então, a importância que nós deveríamos dar ao nosso espírito protetor, por tudo que ele sabe de nós e por tudo que ele pode nos auxiliar. E a questão seguinte, a 493, pergunta se é voluntária ou é obrigatória a missão do espírito protetor. A resposta é: o espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou esse encargo. Para ele é um trabalho, é uma missão. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns, é um prazer. Para outros, missão ou dever. Agora eu pergunto: como é que nós estamos nos comportando? Será que o nosso espírito protetor pode dizer que está tendo um prazer em nos acompanhar, nos guiar, nos intuir, nos auxiliar, nos amparar? Será que o nosso espírito protetor está gostando do trabalho que está fazendo conosco? Ou será que para o nosso espírito ele está por obrigação de tanta cabeçada que a gente dá, de coisas que a gente não aprende, mas ele continua ali na missão dele, independentemente do que estejamos fazendo? Então, seria de muita inteligência de nossa parte se conseguíssemos em compreender isso, mudar nosso comportamento, nossa atitude, para darmos mais alegrias ao nosso espírito protetor. Em seguidinha, vamos ver um conselho do espírito de Santo Agostinho, que resumidamente é: se soubéssemos o quanto é importante esse convívio com o espírito protetor que Deus colocou para nos auxiliar, nós daríamos muito mais valor a ele e muito mais valor, obviamente, à nossa passagem nessa encarnação. Muito mais cuidado com o que estamos fazendo, com o que estamos dizendo, com o que estamos pensando. Na questão 494, a pergunta é se o espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda. E a resposta é que frequentemente acontece de alguns espíritos deixarem as suas posições de protetores para ir desempenhar outros trabalhos também. Mas nesse caso, outros espíritos protetores os substituem. Então, por mais que eu tenha dito há pouco que temos um espírito protetor que nos acompanha, há também outros espíritos protetores que podem estar nos auxiliando. Não somos exclusividade de um. E a pergunta seguinte, né, essa é de puxar a orelha. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se mostrar este rebelde aos seus conselhos? Ou seja, o espírito protetor diz: cansei, não quero mais saber de cuidar desse rapaz, dessa mulher. Chega. Então a pergunta é essa: se o espírito pode abandonar, o espírito protetor, se ele pode abandonar o seu protegido? A resposta diz: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência de espíritos inferiores. Claro que isso desaponta, mas nos diz aqui Santo Agostinho. Mas não o abandona.
e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que esse o chame. Então, por mais rebelde que às vezes possa estar o nosso espírito protetor, ele tem uma responsabilidade, ele tem um compromisso e ele está sempre à nossa disposição. Basta que nos sintonizemos com ele. E fica claro, nunca estaremos abandonados. A espiritualidade estará sempre nos apoiando. E para encerrar aquilo que eu falei do Santo Agostinho e também do São Luís, são os dois que escrevem essa mensagem, eles dizem assim: não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? E espíritos protetores mais sinceros, mais dedicados de que qualquer amigo que tenhamos encarnado ao nosso lado. Eles dizem: os espíritos protetores se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou e aí, permanecendo pelo amor de Deus, desempenham bela, mas também penosa missão. Sim, onde quer que estejais, os espíritos protetores estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhe ouve ponderados conselhos. Ah, se conhecesseis bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Quantas vezes, no mesmo dia, talvez, se pudéssemos ver e ouvir nosso espírito protetor, ouviríamos dizendo: não te aconselhei isso? Mas, no entanto, tu não fez. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste. Não te fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferisse, entanto, seguir os conselhos da mentira. Então, a mensagem de Santo Agostinho e do Espírito de São Luís nos diz para seguirmos esses espíritos protetores. Segui-os, que não falhareis em atingir a meta, porquanto essa meta é o próprio Deus. Então, com essa breve mensagem desse capítulo do Livro dos Espíritos, onde falamos dos espíritos protetores, fica o alerta, fica o recado, entendam como achar da melhor maneira, ou fica a mensagem de São Luís e de Santo Agostinho, do quanto esses espíritos nos são importantes e o quanto podem nos auxiliar desde que nós colaboremos. E uma palavrinha muito conhecida na doutrina espírita se chama livre-arbítrio, liberdade de escolha. E somos livres para isso. Que possamos, então, escolher sempre o melhor caminho, nos darmos alegria, ao mesmo tempo que podemos dar essa alegria aos nossos espíritos protetores. Para encerrar a exposição de hoje, eu escolhi aqui uma prece intitulada Prece pela Paz Mundial. Ela é de autoria de uma instituição chamada Jardim Espírita.
no momento em que vivemos sérios conflitos de irmãos contra irmãos. Deus, arquiteto do universo, hoje te rogamos piedade para a humanidade que está habitando o planeta Terra. Luz para os espíritos encarnados e desencarnados voltados para a violência, com o coração e a mente em sombras. Rabi da Galileia, que a luz do seu sublime espírito ilumine essa sociedade que está vivendo no caos do fim de uma era e o início de uma nova. Dá-nos força, perseverança, entendimento para que possamos cada vez mais seguir seus ensinos e ajudar a sociedade terrena com amor e caridade. Somos sedentos dos teus cuidados, da tua luz, do teu amor. Nos guia, amado Mestre Jesus, nesses caminhos escuros e tristes que a humanidade está percorrendo, mas que temos a certeza que ao final deste caminho escuro, todos nós iremos encontrar a luz. Fortalece-nos por meio dos teus ensinos, para que possamos encontrar e fazer brilhar nossa própria luz para iluminarmos a escuridão. Agradecemos a assistência de todos. Lembramos sempre de que subscrevam, de que sigam este canal, onde nele encontrarão tantas outras exposições doutrinárias com conteúdos da doutrina espírita para nossa reflexão, para nossa aprendizagem. Agradecemos mais uma vez e, como toda a semana, um novo vídeo, uma nova exposição estará aqui para aqueles que se interessarem em apreciar e aprender a doutrina espírita. Fiquemos com Deus.